O Senhor, defende-me dos que me acusam. Luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e torna teu escudo. Prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer, eu lhe darei vitória. Deus está dizendo para mim e para você hoje, eu lhe darei vitória. Olha aqui, a afirmação é essa, ó. Eu lhe darei vitória. Lembra quando eu disse que cabe a você e a mim capturar? Se você capturar essa mensagem de poder, ela vai te dar vitória. Deus te dá vitória. Você quer? Então creia. Se você não crê, aí você está distante das coisas de Deus e você tropeçou aqui nessa live, não sabe nem o que está fazendo aqui, né? Porque você precisa crer. Sem acreditar num Deus que é real, sem acreditar num Deus que é criador, sem acreditar num Deus que te formou, sem acreditar num Deus que te sustenta, sem acreditar num Deus que te deu um propósito, sem acreditar num Deus que está aqui agora falando com você. Intimidade com Deus não é só você falar assim, tá bom, eu vou ter intimidade com Deus. Não. Processo. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa permitir que Ele sente à sua mesa. Você precisa permitir que Ele interaja e vocês vão começar a conversar. Você vai começar a conversar e contar as suas queixas. Ele vai te orientar, como estamos fazendo aqui nessa manhã, né? Buscando essa orientação. E você vai então dizer uma resposta sobre a sua orientação e dizer com sinceridade, com verdade, o que você acha delas. E aí ele vai dizer novamente, isso se chama comunicação, se chama diálogo entre criatura e Criador. O Criador se aproximando da criatura para se relacionar com ela. Quando você crê, quando você sente que Ele está falando com você, então essa palavra é para você. Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Nós sabemos que haverá um dia de juízo. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama e muitos usam esse amor de maneira equivocada para justificar erros. Não, Deus é amor. Não, Deus não vai punir a promiscuidade. Deus não vai punir porque Deus é amor, Deus é amor. Imagina inferno? Não, Deus é amor. Deus não mandaria as suas criaturas para o inferno. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele é também redentor. Ele mandou a boia de salvação e ela está do seu lado. Se você nunca aceitou Jesus, o momento era ontem. E você não fez, então o segundo melhor momento é hoje. O que você precisa fazer é agarrar essa boia. Deus, Ele é redentor e Ele joga para você escolher, querer ser salvo. Você tem a opção de não querer pegar aquela boia. Você tem a opção de ficar lá naufragando para sempre, enquanto puder, agonizando até não aguentar mais. E aí, nesse dia que você não aguentar mais, você vai morrer. A morte, ou a segunda morte, que é um termo bíblico que diz respeito à morte eterna. Existe a primeira morte, que é a morte aqui na terra, e a segunda morte, que é a morte eterna. Essa segunda morte, ela é a punição pela escolha de não sair de perto do mal. Deus nos dá a condição de escolher, mas ao escolher ficar perto do mal, Ele vai destruir o mal. E você vai ser destruído junto, se estiver perto do mal. Portanto, o juízo que Davi demonstra aqui é justamente esse juízo apontando para a figura do ungido de Deus, que viria para julgar. Jesus veio na sua primeira vinda como um cordeiro. Ele se entregou, assim como um cordeiro, um carneirinho, vai para o matadouro sem questionar. Quando uma ovelha ela vai ser morta e a pessoa, né, o indivíduo que vai passar o cutelo na cabeça, vai matar a ovelha, sabe o que acontece? Ela sabe que ela vai ser morta e ela coloca a cabeça debaixo do cutelo. Uma ovelha faz isso. O único animal que faz isso. Qualquer outro animal agonizaria porque o animal percebe
E ele agoniza e pula. Se você fizer isso com qualquer animal, ele vai se debater, mas a ovelha vai colocar a cabeça debaixo do cutelo. E Jesus fez exatamente isso. Ele colocou a sua cabeça naquele cutelo para que ele fosse sacrificado, para que eu e você pudéssemos ter acesso àquela boia. Portanto, a nossa conduta como cristão deve ser exatamente a conduta que a Bíblia nos ensina, que é uma conduta correta, onde nós devemos amar os nossos inimigos. E isso não é um mandamento que Jesus nos ensinou, que partiu dele. Partiu dele, mas porque ele é Deus, mas não naquele momento. Na verdade, isso está descrito lá em Números, Deuteronômio, nas leis que Deus estabeleceu, aquilo está intrínseco. Quando você ora pelos seus inimigos, você deve orar perdoando, para que você seja perdoado e jamais amaldiçoando. As nossas relações interpessoais, elas precisam ser cuidadas com zelo. Você precisa entender que você precisa de pessoas. Você não é nada sem ninguém. Sem ninguém, você não consegue ser próspero no negócio. Você não consegue ser próximo nas suas amizades. Você não consegue ser próximo do seu cônjuge. Você não consegue ter filhos. Você não consegue se relacionar com eles. Você não consegue se relacionar com seus pais. Se você não souber cultivar, respeitar, e respeitar envolve respeitar limites, respeitar as marcações que nós falamos outro dia, que muitas vezes nós queremos invadir. E ao invadir o espaço que não é nosso, nós estamos usurpando daquilo que não é nosso. Não amaldiçoar, jamais orar amaldiçoando alguém. Pelo contrário, orar para que Deus transforme e mude aquela vida. Esse é o sentido do aprendizado da palavra de Deus, que é poder para mim e para você.